Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo número 4 do Princípio Vital, que está lá na parte primeira do Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre seres orgânicos e inorgânicos e a vida e a morte. Agora nós vamos fechar esse assunto com inteligência e instinto. Para aqueles que tiverem interesse, temos 2 vídeos com relação a esses assuntos aqui anteriores. Fica o convite para assistir ao vídeo. E aqui, mais uma vez, lembrando que o nosso propósito é sempre de fazer um estudo mesmo, ou seja, pegar as obras básicas, colocar as referências que compõem a base desse nosso estudo, na sua grande parte feita pela própria base da doutrina espírita, da codificação espírita, constituída das 5 obras básicas, bem como as complementares do próprio Kardec e também de outras obras, como por exemplo as do André Luiz, de Emmanuel, que nos esclarecem tanto a respeito da vida no mundo espiritual, da relação que ela tem conosco, dos propósitos que nós trazemos enquanto estudantes da doutrina espírita para a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, e com isso nos melhorarmos enquanto seres espirituais no nosso processo de evolução. E dentro deste contexto de evolução, esse assunto é extremamente importante, inteligência e instinto. Parece até que é um assunto que talvez tenha sido colocado aqui, jogado, entre aspas, aqui após estes 2 assuntos, onde se fala sobre o princípio vital, a priori, e que depois trata de inteligência e instinto. E aí a gente, refletindo um pouco sobre a ordem destas questões e também da sua composição, daquilo que motivou Kardec a elaborar essas questões, nós vemos um trabalho extraordinário, porque encadeia uma série de raciocínios, de reflexões que nos permitem a construção de conhecimentos muito importantes com relação à vida espiritual. Um parênteses que eu já abro aqui é que após esse capítulo, após esse assunto, nós já entramos na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata da vida espiritual. Ou seja, nós vamos entender o que é espírito, o que é encarnação, reencarnação, enfim, as relações existentes do mundo espiritual com o mundo físico. Então, está tudo certinho aqui numa ordem em que nos auxilia a construir o nosso raciocínio. Antes de tratar dessas questões, é interessante a gente voltar às definições. Tem um livro de Kardec que, inclusive, ele foi publicado em 1958, um ano após o Livro dos Espíritos, que se chama, ou que se chamava, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro depois chegou a ser republicado, pelo que eu li aqui. Se eu não me engano, em 1923 ou 1927, não me lembro ao certo, mas é uma questão mais para curiosidade. O que importa para a gente aqui são as definições que esses livros trazem. Esse livro aqui, posteriormente, ele trouxe muito daquilo que viria a ser o Livro dos Médiuns. Lá no Livro dos Médiuns tem o vocabulário espírita, mas se eu não me engano, essas 2 definições elas não existem naquele livro, no Livro dos Médiuns. Então, vamos ver quais são as definições que Kardec traz neste livro, que se alguém tiver curiosidade, pode dar uma procurada nesse livro. Bom, instinto ele define da seguinte forma: espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações, mau grado sua vontade e no interesse de sua conservação. O instinto toma-se inteligência quando há deliberação, ou seja, quando existe uma vontade, quando existe uma escolha. Pelo instinto, age-se sem raciocinar. Pela inteligência, raciocina-se antes de agir. Talvez aqui falte uma vírgula. No homem, muito frequentemente, as ideias instintivas são confundidas com as ideias intuitivas. Estas últimas são as que ele bebeu, quer no estado de espírito, quer nas existências anteriores e das quais conserva uma vaga lembrança. Então, o que nós estamos vendo é que esse instinto melhor dizendo, o instinto é uma inteligência rudimentar que nos dirige durante a nossa
vida, né? E aí nós temos que considerar, mais uma vez, esse processo de evolução em que ela foi de extrema importância a favor do nosso, né, a favor da nossa conservação enquanto seres, né? Muito interessante. E aqui, por final, ele coloca, né, essa questão da distinção do que é um instinto, do que é uma intuição. E ele coloca, por final, que esta intuição seria mais destas relações do homem com o plano espiritual, seja, né, no nosso dia a dia mesmo, através das influenciações, ou das sugestões, melhor dizendo, também influenciações, né, no caso negativo, mas vamos colocar assim, das sugestões que nos são feitas no nosso dia a dia, né, provindas de uma inteligência outra que não a nossa, espiritual, no plano espiritual, que nos sugere alguma ação, né, tanto para o bem quanto para o mal. E pode ser também nas nossas relações enquanto nós dormimos, né? Tem no Livro dos Espíritos essa parte, né, o sono e os sonhos, né, que trata dessa questão do que acontece enquanto nós dormimos, né, e das relações que lá são feitas, estabelecidas. E quando nós retornamos, nós acordamos e despertamos e vamos viver o nosso dia a dia, nós podemos conservar algumas destas ideias que nos foram sugeridas, né, e, enfim, utilizar desta intuição a nosso favor, né, ou, digamos, de tal forma a tomar uma certa influência nas nossas decisões. Acho que seria mais correto dizer dessa forma, né? Também nós podemos ter a partir destas intuições questões que são o que provém de outras vidas, né, das nossas próprias vidas. Por exemplo, antipatias ou simpatias por alguém, os nossos maus pendores, né, aquilo que nós conservamos de ruim, talvez, que enquanto aqui, voltando ao plano material, ao plano físico, estas nossas mazelas, elas podem vir a aflorar mediante talvez ao meio, né, em que nós vivemos, né, sobre também ou sob a influência daqueles que nos cercam, mas que nós temos a condição de domar essas más tendências, né? No Livro dos Espíritos, inclusive, esta questão é colocada muitas das vezes como, principalmente enquanto crianças, né, como uma responsabilidade muito grande, uma missão muito grande dos pais, né? Porque ali a criança, ela manifestando alguma má tendência, é uma oportunidade de que, através da educação da família, né, este espírito possa vir a corrigir ou domar aquelas más tendências, para que ele venha a progredir enquanto espírito, né? Bom, e aí na sequência ele define o que é inteligência. Ele coloca assim: faculdade de conceber, né, ou seja, de criar, de compreender e de raciocinar. Seria injusto recusar aos animais uma espécie de inteligência e crer que eles apenas sigam maquinalmente o cego impulso do instinto. Demonstra a observação que, em muitos casos, agem eles com propósito deliberado e conforme as circunstâncias. Mas essa inteligência, por mais admirável que seja, é sempre limitada à satisfação das suas necessidades materiais, ao passo que a do homem lhe permite elevar-se acima da condição humana. A linha de demarcação entre os animais e o homem é traçada pelo conhecimento que a este último é dado do Ser Supremo, né? Muito interessante essa parte, porque, quer dizer, nós somos dotados de inteligência, ou seja, de uma capacidade de criar, de compreender, de entender as coisas e de raciocinar sobre elas, ou seja, de pensar, de refletir e tomar decisões com relação àquilo que nos é mostrado. E aí, para a gente começar, então, o nosso raciocínio e entender a importância deste assunto, né, eu queria falar sobre uma passagem aqui em que o instrutor Clarencio, que acompanha André Luiz em várias passagens, né, em vários livros, mas aqui lá no livro Entre a Terra e o Céu, né, aqui ele está falando no capítulo 29, Ante a Reencarnação. Capítulo muito interessante, né, para aqueles que tiverem curiosidade ou interesse de compreender as relações. Óbvio que aqui seria um caso específico, né, mas as relações existentes dentro da própria família e que têm a sua origem remota em outras vidas. Um livro muito interessante aqui, no caso ele está relatando a encarnação de um espírito denominado Júlio, que teve
uma relação com o pai e a mãe aqui em outras vidas. Muito interessante esse livro, né? Mas o que ele fala aqui, né? Onde André Luiz e Hilário eles estavam aprendendo com relação ao perispírito, porque eles observavam as condições, as alterações promovidas no perispírito ante a reencarnação, ou seja, na volta do espírito à vida material. E aí o Clarencio ele coloca o seguinte: todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza evolvem, ou seja, progridem, para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Esse assunto, portanto, inteligência e instinto, faz parte da nossa progressão espiritual. E por que a importância desse assunto? Porque se nós, então, compreendemos que nós estamos neste processo em que nós estamos desenvolvendo tanto o nosso instinto, nós já desenvolvemos, né, considerando o nosso processo de evolução inteiro, né? Nós desenvolvemos o nosso instinto, nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, continuamos a desenvolver, né? E nós desenvolvemos também a nossa capacidade de entender o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio. E esta questão do livre-arbítrio, né, ela faz parte do nosso processo de evolução, porque ela nos permite transformar, ou melhor dizendo, ela nos permite fazer escolhas das quais nós vamos encontrar consequências ou ter consequências que vão favorecer o nosso progresso. Porque através dessas consequências nós vamos entender aquilo que nós fizemos sendo certo ou se errado e como que aquilo impactou na vida dos outros. E se nós compreendemos, portanto, que isso faz parte da evolução e que todos nós estamos aprendendo a fazer essas escolhas, a entender o que é o bem e o que é o mal, talvez um mais rapidamente ou um pouco mais à frente do que outros, né? Nós vamos entender que o nosso irmão, que aquele que está ao nosso redor, ele tem as possibilidades de fazer também escolhas erradas. Ou seja, nós vamos ter uma capacidade maior de compreender os erros do outro e, através deste entendimento e sabendo que isso também faz parte da nossa jornada, ter mais amor por ele, porque compreendendo esta questão, compreendendo o processo evolutivo, isso nos ajuda a compreender aquela situação em que nós estamos vendo no outro, né? E através de nós mesmos, ou em nós mesmos, né? Porque muitas vezes, talvez, a gente não se perdoa por conta de escolhas erradas que nós fizemos num passado mais próximo ou num passado mais distante, né? E a ignorância, né, que é o grande problema, né? Porque nós já estudamos aqui, né? Não existe o mal, existe a ausência do bem. E muitas das vezes nós escolhemos um caminho errado por ignorância. E por isso que nós estamos aprendendo neste processo evolutivo a fazer as escolhas corretas. E é aí que está a grande questão. Sabendo que nós estamos nesse processo e que, né, muitas das vezes nós fizemos de maneira decorrente da nossa ignorância, nós temos a possibilidade de corrigir. E se fizemos de maneira deliberada, né, e agora compreendemos os equívocos na nossa escolha, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de trabalharmos pela recuperação deste erro, até que nós, portanto, até que a gente alcance a remissão destas falhas, né? A gente se redime dessas falhas. Então, são processos em que nós vamos ter acertos, que vamos ter escolhas e que vamos, então, errar algumas vezes, né? Mas vamos lá. Vamos para a nossa questão aqui, número 71. A inteligência é atributo do princípio vital? E aí, com relação ao princípio vital, nós já sabemos o que significa esse princípio vital, né? A gente estudou sobre os seres inorgânicos e os seres orgânicos.
E os seres orgânicos, eles estão animados pelo princípio vital. E aí a questão do Kardec é que ele é muito inteligente, porque, como nós vimos, este princípio vital é a fonte da animalização da matéria. E aí muitos poderiam pensar que, né, os instintos ou a inteligência poderia ser então uma consequência dessa animalização, que, portanto, tirariam ou colocariam de lado qualquer indício de um princípio inteligente, e sendo dessa forma, né, uma compreensão de que a matéria poderia ser a responsável por uma determinada ação, ou deliberar alguma ação. E aí, por isso da pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? Uma pergunta muito inteligente, porque ela completa aquilo que foi trabalhado anteriormente. De toda forma, né, lá no capítulo anterior, se não me engano, não me lembro muito bem aqui, mas eu acho que foi na questão 27, se eu não me engano, né, nós estudamos sobre a existência de Deus, a existência de um princípio material, né, e a existência de um princípio inteligente, onde sabemos que o princípio inteligente ele se difere deste princípio material e que, portanto, existe algo que permite, né, a manipulação desta matéria como sendo uma causa inteligente para aquilo. E aqui vamos ver então. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Então, isso aqui é o que a gente viu lá no princípio vital. As plantas vivem, elas crescem, nós crescemos, né, nós também temos o princípio vital. Ele radica, ou ele acontece, né, no fluido vital, que por sua vez se encontra no nosso duplo etérico. E então aqui as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica, né? Então, a inteligência e a matéria são independentes, como a gente comentou, né? O princípio inteligente e a matéria. Porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizar. Muito interessante, né? Tudo aquilo que nós estudamos nos vídeos anteriores. E aí Kardec, com a sua nota explicativa, coloca assim para nós. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Por exemplo, as plantas aqui, né? E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade também e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Muito interessante esse esclarecimento do Kardec, porque nos auxilia a entender que, né, a inteligência, como sendo, né, um atributo do princípio inteligente, né, ou estando associado ao princípio inteligente, no caso, é uma faculdade ou é um atributo, melhor dizendo, do espírito. E aí, lá na Gênesis, que é um livro que veio um pouco depois, né, do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha de maneira mais detalhada, inclusive, estes assuntos. Aqui eu separei alguns trechos para a gente estudar. Este tema, a princípio, ele está lá no capítulo número 3, da primeira parte da Gênesis, né, a Gênesis segundo o Espiritismo, né, chamado, então, esse capítulo, O Instinto e a Inteligência. Ele fala lá no número 11. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Na sequência, um pouco mais para baixo, ele coloca assim: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E é, portanto, incontestável um atributo exclusivo da alma. Porque aqui a gente está falando, né, mais uma vez, ele está discutindo, se isso seria uma consequência do princípio vital, por exemplo, né, ou de uma força íntima inerente aos seres orgânicos, independente do princípio inteligente. Mas aqui não.
Aqui ele está falando que ela se revela nestes seres, né, com essa capacidade de refletir, de conceber, de pensar, né, e tomar decisões, e como sendo esta inteligência, portanto, um atributo exclusivo da alma. E aí ele continua na sequência. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Então aqui ele está falando de distinção dos dois, né? Mais uma vez, para complementar o nosso estudo. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar, né? Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á que admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Né? Então, mais uma vez, falando que instinto e inteligência são capacidades, né, ou são características, né, ou são faculdades inerentes ao ser espiritual, né, ao espírito, né, e não como sendo algo tendo como base ou tendo como origem a própria matéria. Então ficou bem claro aqui pra gente, né? Aqui instinto e inteligência são faculdades do espírito. E como nós estamos discutindo, isso faz parte de um processo evolutivo. Ele colocou aqui antes que o instinto é um guia seguro, que nunca se engana, né? E a inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Falamos sobre isso aqui anteriormente. O que quer dizer isso? Nós temos nosso livre-arbítrio, onde nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade da escolha, a nossa capacidade de saber ou de escolher entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, né? Muito interessante essas reflexões. E aí ele pergunta, né, Kardec, qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material e as respostas do espírito. Isto não passa de simples comparação, porém inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Muito relevante. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Se a gente volta lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né, na introdução, existem algumas definições com relação a termos, né? O que é espiritismo, que é um termo criado por Kardec, o que é espiritualismo, né, e a distinção entre os dois, né? E também na sequência ele fala sobre a alma. E uma das definições que outras filosofias talvez dessem a esse termo alma seria que nós absorvêssemos desta inteligência, né, global ou universal uma pequena parcela, né, ou seja, como ele está falando aqui, uma porção da inteligência da fonte universal. E que, de certa forma, quando nós morrêssemos, nós voltaríamos para essa fonte universal. E o que eles estão querendo dizer aqui? Que não se trata disso. Nós já sabemos que o espírito, ou que na alma, melhor dizendo, que a alma aqui dentro do contexto da doutrina espírita, para nós, se refere a um espírito encarnado, né? Mas que a nossa inteligência, ou a nossa capacidade de pensar, os nossos instintos também, eles provêm da nossa faculdade, ou provém do nosso próprio espírito. Porque, da forma como nós compreendemos aqui, né, com muitas limitações, obviamente, mas elas são provenientes do nosso próprio espírito porque nós temos a nossa individualidade. Ela constitui a nossa individualidade. E nós somos diferentes uns dos outros. E isso nos auxilia a entender que, quando nós deixarmos o plano físico, material, ou seja, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos em corpo físico, nós retornaremos à pátria espiritual, conservando o nosso perispírito, né? Nós já sabemos disso, mas voltando, portanto, conservando a nossa individualidade, né? E as nossas faculdades intelectuais, a nossa inteligência, tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, as nossas qualidades morais, também aquilo que nós precisamos melhorar, né? As nossas mazelas morais, elas vão ser levadas conosco. Isso garante, ou melhor dizendo, isso caracteriza a nossa individualidade. Se nós voltássemos para essa fonte universal,
né, como se fosse uma gota de água que voltasse para o mar, a gente se perderia ou a gente não conservaria esta nossa individualidade. E nós sabemos, pelas próprias comunicações, né, espíritas, que as almas, né, os espíritos desencarnados, eles conservam a sua individualidade. Né? Então, interessante refletir sobre essas questões. E por que elas são importantes? Porque nos auxiliam a compreender a vida após a morte. Né? E esta compreensão tem por um grande, tem como um grande fim, uma grande finalidade, nos promover a fazer, ou nos auxiliar a fazer modificações em nós mesmos durante nossa vida física. Né? Ou seja, a nos auxiliar a sermos homens de bem. Né? É isso que o Espiritismo tem como missão. Tornar ou auxiliar os homens a serem melhores, ou se comportarem, moralmente falando, melhores, serem melhores moralmente. Né? Esse é um dos objetivos. Né? Óbvio que tem as outras questões, mas a decorrência de todas os intercâmbios e de tudo que nós estudamos dentro da doutrina espírita tem como propósito fazer ou trazer a melhoria moral dos homens. Quando eu falo homens, é a espécie humana, né? Para que a gente compreenda bem. Bom, número 73. O instinto depende da inteligência? Precisamente não. Porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha só que interessante. Né? E aí, é interessante a gente pensar sobre essa questão, porque se nós pegarmos o livro da André Luiz ali, né, e tratarmos essa questão, ou tentarmos entender essa questão da evolução espiritual, lá no começo, né, dos nossos primórdios enquanto individualizações do princípio inteligente, a gente pode pensar assim, como que é possível que um ser que não tem a capacidade de tomar decisões, né, que aí nós sabemos que o instinto ele vai prevalecer, e como que esse instinto, que vai servir então como uma fonte de atos de maneira automática, digamos assim, né, ou como ele colocou aqui, né, de atos involuntários, né, uma força que faz com que eles ajam de maneira involuntária, como que isso é possível? E aí tem várias hipóteses que Kardec coloca, né, muito interessantes para nós, neste capítulo aqui, o instinto e a inteligência, e tem uma delas que me chama muita atenção e que me auxiliou a refletir algumas coisas muito irrelevantes, né, muito relevantes, né, que ele fala sobre uma unicidade de ações. Por exemplo, se nós não temos, no começo do nosso desenvolvimento enquanto espíritos, uma capacidade de tomar escolhas, né? Ou seja, a gente ainda não desenvolveu a nossa inteligência, como é possível que todos os seres consigam, de maneira instintiva, atuar de uma mesma maneira? Por exemplo, vamos pegar assim, seres que já são bastante evoluídos, inclusive. Né? A gente pega uma espécie de ave, por exemplo, que parte em bando para uma determinada área do mundo, né? Diferente daquela em que ela estava, de maneira instintiva, né? Obedecendo, portanto, a alguma força, né? que faz elas moverem. Né? Como que isso é possível? Como que elas agem de maneira única, né? Ou seguindo uma única ordem, digamos assim? Isso é muito interessante de se pensar, como que isso acontece. Né? Existem os fatores científicos hoje que nós estudamos, que são as causas de muitas das questões em que influenciam esse comportamento. Né? Mas olha só que interessante. No número 15, deste capítulo, ele fala assim: se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemática
cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador, se nos reportamos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, e aí, ver o capítulo 2, item 24 da Gênese. Se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. Muito interessante essa reflexão de Kardec, né? Antes de comentar, interessante a gente falar sobre a importância do desenvolvimento da inteligência. Nós não vamos abordar isso também. Mas a questão aqui, que eu acho que é um reconhecimento, né, muito grande à sabedoria de Deus, porque, né, acho que é difícil para que nós possamos compreender esses conceitos de maneira talvez uniforme, né? Ou seja, todo mundo compreender da mesma maneira, porque eu acho que aqui também entra muito o sentimento, né? O sentimento da existência de Deus nas nossas vidas. Tem algumas coisas que nós vamos falar aqui que elas precisam ser sentidas. O raciocínio ele vai, né, nos auxiliar, ele vai auxiliar a gente a entender, mas aí também entra o nosso sentimento e a nossa submissão àquele que é o nosso Criador, né? Como que a causa de um movimento ou de ações de maneira geral, uniforme, para infinitos seres, acontecer da mesma maneira, como que isso poderia ser se a causa também não fosse única? Então a gente remonta à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente, né, tem mais que aqui nesse caso, e sempre, né, nos rendermos à sabedoria divina, né? Aqui interessante, né, que eu coloquei aqui o capítulo, né, lá o número 24 do capítulo número 2 que ele fala. Eu não vou ler isso aqui, porque eu acho que é muito grande. Mas tem uma parte que é muito bonita aqui, né? Que ele nos recorda, Kardec nos recorda aqui, né? Estamos nele, está falando desse fluido divino, né? Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 13. É muito bonito. E aí, na questão 74, né? Faltam duas questões só, né? Capítulo bem curto. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? A resposta, não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência, né? Então, é este processo que nós estamos vendo da evolução da nossa vida espiritual, ou daquilo que nós somos enquanto espíritos, que tem um processo infinito e que, de certa maneira, nós nos perdemos nos diversos degraus que compõem essa trajetória. E que muitas das vezes, né, nós não somos capazes de entender ou de diferenciar onde um começa e onde um acaba, ou quando um foi mais predominante do que outro. Então fica mais uma vez o convite para que a gente possa estudar, né, esse capítulo número 3, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né, o capítulo número 3, denominado Evolução e Corpo Espiritual. Por fim, e nossa última questão, é uma questão que completa isso que a gente estava conversando,
né, sobre não saber onde um começa e onde o outro acaba. Mas, olha só que interessante. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Questão muito inteligente de Kardec, né? Muito inteligente. Não, o instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E aí a gente vai ter que voltar lá na Gênesis de novo, para saber o que é bem e o mal, que a gente já estava conversando anteriormente. Né? Olha só que reflexão interessante com relação a isso aqui que a gente está estudando, ou seja, sobre um predominar mais do que o outro. Porque se nós pensássemos assim, né, por exemplo, o instinto também pode conduzir ao bem, e algumas vezes, né, com mais segurança do que a razão, então a gente poderia pensar assim, então por que então não trabalharmos só com o instinto e por que então, né, a necessidade do desenvolvimento da nossa inteligência? Esta é a reflexão que fica para a gente. Né? Por quê? E aqui o Kardec ajuda a gente a entender isso. Nesse capítulo número 10, no capítulo número 3, no Bem e Mal, no item número 10, ele fala o seguinte: estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Mas, olha só, o espírito tem por destino a vida espiritual. Né? O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Ou seja, lá nas nossas primeiras fases da existência, né, a gente tinha, portanto, né, com base na nossa conservação, esse instinto que nos, portanto, incumbia ou nos influenciava a satisfazer as nossas necessidades para que nós nos conservássemos, para que nós nos mantivéssemos vivos. Porém, isso são características que nos aproximam da nossa condição material, ou do contexto material no qual nós estamos vivendo. Porém, a nossa vida é a vida espiritual, e o nosso destino é a nossa aproximação a Deus, onde nós precisamos nos desenvolver em moral, em inteligência, em conhecimento, em bondade, em amor, em sentimentos. É isso que nos vai fazer compreender melhor Deus, e é isso que nos vai fazer nos aproximar dele. Portanto, né, esses instintos de conservação, que antes eram necessários à nossa preservação, eles também, através do nosso processo de evolução, nos despertaram, né, essas nossas paixões também, que, né, que tiveram a sua origem neste processo de conservação em que nós antes nos detínhamos. Né? E aí ele continua, portanto. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Olha que interessante, né? Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo, e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Olha só, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Ou seja,
A nossa culpabilidade está numa razão proporcional ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Muito interessante, né? Todas as paixões, terminando aqui, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. E aqui, né, é uma reflexão assim muito relevante para nós, porque a gente admira a sabedoria divina. Porque, como nós vimos, né, no começo, ela nos preenche de tal forma que ela nos governa, enquanto nós estamos aprendendo, né, a desenvolver as nossas sensações, as nossas percepções, o nosso instinto, né? E ali ela nos governa, ela nos auxilia, e à medida em que nós vamos progredindo nessa escala espírita, nós vamos desenvolvendo a capacidade por nós mesmos de tomar decisões. Então nós chegamos à era da razão, onde nós podemos desenvolver as nossas inteligências e aprender, através da nossa própria liberdade de escolha, ou seja, do livre-arbítrio, aprender o que é certo e o que é errado. E Deus nos dá essa liberdade. Ele nos permite ter esse livre-arbítrio. E na sua inteligência, na sua sabedoria infinita, olha só que interessante, né? Nós vamos ainda, através das nossas escolhas, mesmo por muito tempo, fazendo escolhas erradas, porque ainda estamos impregnados daquilo que nós automatizamos dentro de nós enquanto necessidades, né? E que por muito tempo nós conservamos aquilo, a satisfação dos nossos interesses mais íntimos, das coisas que nos davam prazer, para, por nós mesmos, aprendermos o caminho correto, né? Digo, por nós mesmos, porque nós temos essa questão, ou essa possibilidade da escolha. E quem veio nos mostrar o caminho correto, o caminho do bem e do mal, e diferenciado do mal, né, melhor dizendo, né, o caminho do bem que nos aproxima de Deus, foi Jesus, né, através do seu evangelho, né? E aí, olha só, Kardec termina. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Muito interessante, né? Kardec termina aqui com um comentário final, né? O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Muito interessante, né? Por fim, né, espero que a gente fique até o final do vídeo, né, do estudo. Vamos lá, é muito interessante essa parte. No item 18 ele coloca assim, Kardec, lá na Gênesis: sendo o instinto guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Né? As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que do instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de interesse e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Neste momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retarda. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros.
Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade podem domar-se. Muito interessante, né? Eu vou deixar esse material disponível para quem tiver interesse. E para que a gente feche todo o raciocínio e a gente entenda esta questão da evolução, fica esse trecho que a gente encontra lá no Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces espíritas, onde, né, tem o Pai Nosso. Né? Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concerne, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, nós estamos neste processo, né, onde estamos aprendendo o que é o bem e o mal, construindo, né, o nosso caminho, em que nós temos a liberdade de escolher, em que nós temos a possibilidade do desenvolvimento da nossa razão, do nosso senso moral, da nossa inteligência, mas onde sempre teremos, além da responsabilidade das nossas ações, também o mérito da consequência, né, de tudo aquilo que nós fizemos. Então, das coisas boas, né? Então, é um assunto muito interessante para a gente refletir. Essa questão da inteligência, do instinto, porque nós estamos, portanto, compreendendo que se trata de um processo espiritual, de crescimento espiritual, de uma marcha ascensorial, em que nós nos aproximamos de Deus e que nos importa cada vez mais compreender, desenvolver essa razão, esse senso moral, essa nossa inteligência, para saber o que é o certo e o que é errado, e de sublimar esses nossos sentidos, esses nossos sentimentos, né? essas nossas percepções, compreensões. Está na hora da gente sublimar, de aprender a sublimar tudo isso, né? Onde nós vamos poder nos aproximarmos daquele que é a causa de tudo isso que nós somos, que nos oferece incondicionalmente todo o seu amor, toda a sua misericórdia. Bom, pessoal, obrigado por terem acompanhado o nosso estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Eu vou deixar esse material lá disponível para todo mundo. Quem quiser estudar, né, fique então, portanto, as sugestões dos nossos estudos. Tá bom? Então, até uma próxima. Muito obrigado por nos acompanhar.